Graça e paz, queridos. Quero trazer uma palavra de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao 33, onde nós podemos aprender com o ciclo de lutas e trabalhos de Isaac e de Abraão. No livro de Gênesis, quando fala da história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, ele apresenta uma série de fenômenos que se repetem de forma constante em um determinado tempo. E eu quero me dedicar a esse tempo para falar sobre esse ciclo de aprendizado, de lutas, de trabalhos e de vitórias que estão descritos em Gênesis sobre os patriarcas Isaac e Abraão. Gênesis capítulo 26, versículo 1, diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. No tempo de Abraão e de Isaac houve um período de escassez de alimentos, de luta contra os filisteus, de trabalho árduo pela sobrevivência, de aprendizado, mas também de vitórias. Gênesis, quando fala que houve tempo, que houve fome, ele fala que esta fome, ela se repetiu, assim como aconteceu no tempo de Abraão, ela se repetiu no tempo de Isaac. No tempo de Abraão, houve escassez de alimento e também no tempo de Isaac estava acontecendo. E a palavra de Deus diz também que Isaac, ele foi morar nos mesmos lugares em que o seu pai Abraão morou. E a Bíblia diz que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar. Abraão também teve um bom tempo em que ele morou em Gerar, junto ao rei Abimeleque. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor apareceu a Isaac como apareceu a Abraão. E o Senhor fez promessas a Isaac como também fez a Abraão. Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas. Abraão é o pai da fé. E através da fé no Senhor Jesus Cristo, nós também somos abençoados. Pela fé em Jesus Cristo, nós fizemos parte da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, mesmo não sendo judeus. Aqui é uma promessa específica para o povo judeu, que é um povo especial. E há uma promessa em que a Palestina pertence aos judeus. No novo céu e na nova terra, aquele lugar será somente dos judeus. Vai descer a nova Jerusalém, ataviada lá dos céus, prontinha, e vai ser colocada na Palestina, onde os judeus vão habitar, cumprindo a palavra, a promessa de Deus para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas essa promessa também ela alcança a cada um de nós que somos gentios, alcança a cada um de nós que cremos na palavra do Senhor, que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador.
E como filhos da fé, filhos de Abraão, nós estamos dentro desta promessa. A palavra do Senhor diz que, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Eu e você que somos crentes em Jesus Cristo, somos filhos de Abraão, somos descendências de Abraão, de Isaac e de Jacó, e somos abençoados. Abençoados. Mas assim como aconteceu na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó e na vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, existe um ciclo. Existe uma série de fenômenos que se repete de forma constante em um determinado tempo. Existe um período de escassez de alimento, de luta, de trabalho árduo pela sobrevivência, de aprendizado com as Escrituras, com o Espírito Santo, com o cotidiano, mas também há um tempo de vitória. Aleluia! Glórias a Deus. Continuando a leitura, diz lá no versículo 6 de Gênesis capítulo 26, aliás, no versículo 5, depois que Deus diz que abençoaria a descendência de Isaac, diz que, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E o versículo 6 diz, assim Isaac ficou em Gerar. Isaac obedeceu. Ficou no lugar em que Deus mandou que ele ficasse. Aleluia. No versículo 7 diz que quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. E a Bíblia diz que Isaac teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, na verdade, ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. O versículo 5 diz, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E o que eu li agora há pouco mostra que também existe um ciclo de mentira. Porque Abraão também teve um momento em que, estando no Egito e depois estando em Gerar, ele apresentou a Sara, sua mulher, como sendo sua irmã, por causa do medo de ser morto por causa da beleza dela. E aí ele mente. E o seu filho está repetindo o mesmo erro. Então eu vejo aqui que também há um tempo de aprendizado. Assim como Abraão foi aprendendo a conhecer o Senhor, foi aprendendo a obedecer, aprendendo a confiar, aprendendo a perseverar, Isaac também estava passando pelo mesmo processo, pelo mesmo ciclo. Escassez de alimento, de luta pela sobrevivência, de trabalho árduo, e agora também estava tendo medo de ser morto por causa de sua mulher. Então existe um ciclo de aprendizado. E às vezes a gente
nós olhamos para nós mesmos e não nos consideramos dignos de estar debaixo da promessa do Senhor para os descendentes de Abraão, porque nós achamos que eles eram 100% certinhos, que eles não cometeram nenhum erro, nenhuma falha, que foram 100% obedientes ao Senhor. E a palavra de Deus diz que não, que havia um ciclo acontecendo, um ciclo de mentira, um ciclo de medo, um ciclo de dúvida, um ciclo de falta de confiança no Senhor. Eles também estavam aprendendo, assim como nós estamos aprendendo a conhecer o Senhor e a confiar no Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 20, todo o capítulo 20 fala sobre a história de Abraão também nesta situação. Gênesis capítulo 20 diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruiria um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhe contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, pode ficar onde quiseres. A Sara lhe disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. É o ciclo se repetindo. Isaac fazendo a mesma coisa que o seu pai. Isaac aprendendo a confiar em Deus. Isaac vendo a ação de Deus em favor do seu pai e vendo a ação de Deus em favor de si mesmo. É um aprendizado. E nós estamos também nesse ciclo de aprendizado. Voltando para o capítulo 26 de Gênesis, lá no capítulo 26, 12, está escrito assim, aleluia,
Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço. Aleluia. No mesmo tempo de Abraão, houve uma luta dos filisteus contra Abraão. No mesmo tempo de Abraão, houve os filisteus tentando impedir a prosperidade do povo de Deus. No mesmo tempo de Abraão, houve lutas árduas pela sobrevivência. Os servos de Abraão tendo que abrir outro poço. Porque com certeza Abraão, quando cavava os poços, Deus o abençoava e eles encontravam água. Mas os filisteus não. Então os filisteus com inveja vinham no tempo de Abraão e entulhavam os poços. No tempo de Isaque, eles, ao invés de entulhar os poços, eles tomavam para si os poços. Porque a terra tinha escassez de alimento e eles precisavam da água para a lavoura, precisavam da água para os animais, precisavam da água para os seres humanos. Então, os filisteus vinham e tomavam os poços de Isaque. Mas Isaque, ele continuava lutando pela sobrevivência e trabalhando arduamente, apesar de toda a luta, apesar de toda a adversidade. E eles continuaram cavando poços. Aleluia. No tempo de Abraão, quando Abraão mentiu que Sara era sua irmã, Deus aparece para Abimeleque, que é o mesmo rei do tempo de Isaque, e ali fala com ele e adverte-o. E ele, então, conhece a Deus e reconhece que Abraão era abençoado por Deus. E ali ele aprende a conhecer ao Deus de Abraão. E no tempo de Isaque, quando Isaque faz a mesma coisa que o seu pai mente a respeito de sua esposa, Isaque, já conhecendo a história do Deus de Abraão, chama Isaque e chama a atenção dele. E a Bíblia diz que ele, então, abençoa a Isaque, como abençoou ao pai de Isaque. Amém? E no versículo 22, onde nós paramos, diz que Isaque mudou-se dali, né, do vale de Gerar, mudou-se dali e cavou outro poço. E aí ninguém discutiu mais por causa daquele poço, porque eles já tinham tomado 2 ou 3 poços, já tinham tomado. O primeiro poço diz que Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta, Isaque
trabalhou arduamente. Isaac cavou poços. Isaac lutou pela sua sobrevivência. Isaac semeou e Deus cumpriu a sua palavra. E Deus o abençoou financeiramente, materialmente, assim como foi no tempo de Abraão. Aleluias. Ninguém discutiu por causa daquele poço. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Berseba era um outro lugar em que o seu pai já tinha passado. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você, e eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Aleluias. Vamos ler lá Gênesis capítulo 21, do versículo 22 ao 34. Aleluias. Gênesis 21, 22 ao 34. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim e nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Ele estava mentindo, ele podia saber quem tinha feito aquilo. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significam essas 7 ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: aceita essas 7 ovelhas de minhas mãos, como testemunho de que eu cavei este poço em Berseba. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Um ciclo de lutas, um ciclo de escassez, um ciclo de lutas constantes e árduas pela sobrevivência, mas também um ciclo de vitória. Aleluia! A vitória ela chega para os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. A vitória chega para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A vitória chega para aqueles que estão aprendendo a conhecer o Deus eterno, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A vitória chega sobre aqueles que perseveram em obedecer, em lutar, em trabalhar arduamente. A vitória já chegou para alguns, a vitória está chegando para outro, e a vitória chegará para outros mais. Nós temos que continuar crendo no Senhor, continuar lutando, continuar trabalhando e continuar acreditando que o Deus que prometeu a Abraão e Isaac, ele também vai cumprir a sua palavra na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Gênesis capítulo 26, versículo 22 ao 33, como nós vamos ler aqui, 22,
Isaac mudou-se dali, cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar, assim como seu pai fez no passado, completando mais um ciclo, uma repetição de coisa. Como seu pai, ele ergueu um altar e invocou o nome do Senhor, e ali ele armou um acampamento, e os seus servos cavaram outro poço, o quarto poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, a mesma coisa que ele fez com Abraão, com Auzute, seu conselheiro pessoal, e o mesmo comandante do exército, e Ficol. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. O inimigo, ele vai ver que o Senhor é conosco se perseverarmos em lutarmos em meio à adversidade, em meio à escassez financeira, em meio à escassez de alimento. O Senhor é conosco e o inimigo vai ver isso. E aí diz Abimeleque: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Quando Deus abençoa o seu povo, todos veem, assim como todos veem a luta, assim como todos veem o trabalho árduo, assim como todos veem a escassez, também todos verão quando Deus cumprir a sua promessa, quando Deus trazer a vitória sobre o seu servo, sobre os filhos de Abraão. Aleluia! Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba. Até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Aleluias! Há um ciclo se repetindo. Há uma série de fenômenos que se repetem de uma forma constante em um determinado tempo, em um determinado lugar, para uma determinada pessoa. Um ciclo de escassez, um ciclo de luta, um ciclo de trabalho árduo pela sobrevivência, um ciclo de aprendizado, mas também há o ciclo de vitória. A vitória chega para quem não desiste de lutar. A vitória chega para quem não desiste de acreditar. A vitória chega para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A promessa de Deus chega sobre a vida daqueles que são filhos de Abraão pela fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amados, para encerrar, Gálatas capítulo 5, versículo 9 ao 10 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Isaac plantou, semeou, e Deus o abençoou a cada semente, a 100 por uma. A cada semente Deus deu 100. Então, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Não discuta
se o inimigo vier tapar os teus poços. Não discuta se o inimigo vier querer roubar os teus poços de água, a tua sobrevivência, a tua ferramenta de sobrevivência. Não discuta, abra mão, deixa eles levarem, deixa eles entulharem, deixa eles pegarem e continue cavando mais poço, continue lutando, continue trabalhando, não desista, não pare, porque Deus vai chegar o momento em que o ciclo da vitória vai te alcançar, vai nos alcançar e vai me alcançar. Eu creio nisso. Que Deus te abençoe com esta palavra, que você possa tirar um tempo para reexaminar essas escrituras que eu compartilhei com vocês, Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 20, Gênesis capítulo 21 e Gálatas capítulo 5, versículo 9 e 10. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e o Senhor te dê ânimo, bom ânimo, te dê força, te dê energia, te alimente com a sua força para que você persevere até a vitória chegar. Um forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.